Demissão no Corinthians, festa apenas para os mais próximos no Palmeiras, risco de titular ser vendido no Flamengo, salário de Fabrício Bruno no Cruzeiro, as negociações que fecharam Jair no Botafogo, tudo isso e muito mais a partir de agora no vídeo do Nicola. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio há 25 anos e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, deixa like, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Paranaense, que ficou com um troféu em sua primeira partida na temporada, a vitória por 2-1 contra o Paraná nesse sábado, em jogo que abre o campeonato estadual. E nesse jogo de abertura, o campeão da primeira jogou contra o campeão da segunda, valendo o título do Jogo dos Campeões, e o Atlético Paranaense se sagrou campeão. Preciso falar também que o Criciúma abriu negociações para contratar Rodrigo Caio. Zagueiro que pertencia ao Grêmio, não teve seu vínculo renovado e está livre no mercado, só 31 anos de idade. Já o Internacional negou com veemência o interesse no zagueiro Nathan Silva, que pertence ao Pumas. Essa informação havia sido divulgada ao longo do sábado e o Colorado assegura que nunca cogitou esse nome, muito menos pagar 4,5 milhões de euros. Para fechar o giro de notícias, contar que Tiquinho Soares chegou no CT do Repelé do Santos e se declarou muito feliz com o acerto com o Peixe. Ele fez parte daquela negociação que levou o Jair para o Botafogo, além de 12 milhões de euros. Para fechar o giro de notícias, o Al Hilal de Neymar está de olho em Darwin Núñez, atacante uruguaio que pertence ao Liverpool. O problema é que o time inglês não topa fazer negócio por menos do que 90 milhões de euros. Preciso te contar agora de forma exclusiva o salário de Fabrício Bruno no Cruzeiro. E dá para dizer que o Raposa precisou abrir os cofres para fechar com seu novo defensor. Fabrício vai receber aproximadamente R$1.250.000 por mês, tornando-se assim um dos zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro. O único que eu me lembro que ganha mais entre os defensores no futebol atual é o Gustavo Gomes, que recentemente inclusive teve seu contrato renovado no Palmeiras, salário na casa de R$1.300.000 por mês. Davi Luiz até recebia mais R$1,5 milhão, mas não teve seus vencimentos ou seu vínculo prorrogado no Flamengo. Fabrício Bruno, que assinou por 4 temporadas, foi anunciado como novo reforço da Raposa na noite desse sábado, operação de 7 milhões de euros ou mais ou menos 44 milhões de reais. O Cruzeiro garantiu ao Fabrício Bruno um aumento de mais ou menos 35% em relação aos vencimentos que ele tinha nos tempos de Flamengo. Fabrício Bruno no Fla ganhava perto de R$900 mil mensais. Grana dos 44 milhões de reais, que inclusive já está nos cofres do Flamengo e permitiu ao rubro-negro a aquisição, o fechamento, o acordo com o Karabag pelo Juninho. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Flamengo. Preciso contar agora que o Botafogo só conseguiu contratar Jair, zagueiro do Santos, depois de colocar uma cláusula especial no contrato. O Jair não estava muito afim de se mudar para o Botafogo, você lembra? Ele tinha a ideia de se transferir direto para a Europa e tinha também a preocupação de que não seria titular no Botafogo. Para resolver o problema, o Botafogo convenceu o Jair de que ele vai ser titular e adicionou no contrato, no acordo entre as partes, uma cláusula obrigando o Botafogo a liberá-lo para o Lyon no máximo até o fim da temporada de 2026. Então, o Jair se muda para o Botafogo com data marcada para sair. Pode acontecer até antes, mas na pior das hipóteses ele joga essa temporada, a próxima, e se manda para o clube francês, operação que já foi repetida nas negociações com o Thiago Almada e Luiz Henrique. Os dois vieram para o Botafogo no ano passado, foram super importantes nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e não quiseram ficar para a temporada de 2025. Só para arrematar a lembrança de que o Jair custou ao Botafogo 12 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, além da cessão em definitivo do Tiquinho Soares. A saideira sobre o Botafogo, a primeira proposta, feita ao Shakhtar por Marlon Gomes, não foi aceita, 10 milhões de euros. Os ucranianos pedem 15 milhões de euros para liberar o ex-jogador do Vasco. Preciso falar agora sobre uma proposta, mais uma, por um jogador do Flamengo, esse titular. O Rennes da França, a pedido de Jorge Sampaoli, tentou contratar Eric Pulgar. Proposta de 4,5 milhões de euros ou 28 milhões de reais.
com a lembrança de que o contrato do Pulgar se encerra em dezembro desse ano e ele já deixou bem claro que não vai renová-lo, pretende voltar à Europa. Ou seja, ou o Flamengo aceita uma proposta como essa, ou fica com o jogador ao longo da temporada e assiste a ele assinando um pré-contrato a partir de julho. Ainda assim, o Flamengo decidiu recusar a proposta do Rennes para manter, pelo menos enquanto não existirem propostas melhores, o jogador. Só para arrematar essa história, quero lembrar do caso do Atlético Mineiro, que recentemente passou por situação parecida com dois jogadores, o Batalha, volante, e o Zarate, o meio atacante. Ambos tinham vínculo somente até o fim do ano, e o Atlético decidiu negociar os dois. O Zarate foi por algo na casa dos 2 milhões de dólares, enquanto o Batalha teve uma operação total de 1 milhão e 600 mil dólares. Batalha vai jogar no Boca Juniors, o Zarate será reforço do Racing. Só para completar o noticiário do Flamengo, rubro-negro tem proposta também pelo Carlinhos. Eu já havia contado em primeira mão que o Vitória, da Bahia, queria contratá-lo. Depois teve a repórter até que chegou a desmentir essa informação. Agora está todo mundo confirmando. Outra notícia importante, o Carlinhos também é alvo do Mazatlán, que é um time mexicano que se dispõe a pagar 800 mil dólares pelo empréstimo de uma temporada. Preciso falar agora sobre uma polêmica no Palmeiras. O Verdão promove nessa segunda-feira uma festa para mais de 1.000 pessoas quando anunciará seu novo patrocinador master, a Sportingbet. Uma grande festa. Mas, porém, contudo e todavia, Leila Pereira decidiu restringir os convidados, apesar do enorme contingente de pessoas, para apenas os conselheiros que votaram nela. Todos os conselheiros de oposição que declinaram, que optaram por um voto no concorrente na eleição que aconteceu recentemente, não foram convidados para a festa. Não sei até que ponto isso é democrático, até que ponto isso é bacana num clube, numa instituição como o Palmeiras. O Palmeiras não é da Leila Pereira, ela não comprou a SAF do Palmeiras, ela é presidente de um clube de mais de 100 anos, super tradicional e popular. Não gosto desse tipo de coisa, gostaria que você opinasse a respeito do assunto. Só para arrematar mais uma curiosidade, a Leila e o Palmeiras também restringiram a presença de apenas uma pessoa por veículo de comunicação, até aí tudo bem. Mas Danilo Lavieri, que cobre o Palmeiras pelo UOL, afirmou que foi vetado pelo Palmeiras. O UOL decidiu, ou melhor, o Palmeiras decidiu qual seria o setorista do UOL que cobriria essa festa. Também acho que não é o tipo de coisa bacana para um clube popular como o Palmeiras. Só para arrematar mais detalhes do acordo com a Sportingbet, acordo de 100 milhões de reais. Esse acordo é válido por 3 anos e pode alcançar até 170 milhões de reais por ano com bônus previstos no contrato. Esses bônus estão atrelados a desempenho do time nos campeonatos. Esses 100 milhões são pelo patrocínio Master e também pelo patrocínio dentro do número que fica nas costas da camisa. A saideira é sobre o Verdão. Giuliano Bertolucci pretende viajar nos próximos dias para a Inglaterra para se reunir com dirigentes do Fulham. Bertolucci é o representante do Andréas Pereira e vai fazer uma última tentativa de destravar as negociações pelo meio atacante que quer jogar no Verdão, mas o Fulham não tem nenhuma intenção em fazer negócio. Bora falar agora sobre o Corinthians com notícia de demissão. Deve acontecer nessa segunda-feira a saída de Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians. Mas por que isso é importante, Nico? Porque o Marcelo Mariano é de longe o mais antigo aliado do Augusto Melo, mais um sinal de enfraquecimento do atual presidente. Por que o Marcelo Mariano, se confirmada a demissão, cairá nessa segunda-feira? Os depoimentos colhidos pela polícia no mês de dezembro, mas que vazaram somente nessa semana, de João da Costa Neto. Esse é o CEO da VaideBet. Ele deixou bem claro que não existiu participação nenhuma do Alex Cassundé como responsável pela intermediação do acordo, que valeria até 370 milhões de reais para o Timão no acordo com a VaideBet. O Marcelo Mariano foi um dos maiores defensores do Alex Cassundé. E foi o Marcelo Mariano quem exigiu, mesmo sem a ciência do então diretor financeiro Rosala Santoro, que o Corinthians fizesse pagamentos de 2 notas ao Alex Cassundé, colocando as notas do Alex Cassundé na frente, inclusive de jogadores. A folha salarial do Timão na oportunidade estava atrasada. A pressão pela demissão do Marcelo Mariano é muito antiga, mas ela tomou proporções enormes a partir de agora, depois desse depoimento. E pode ser a última gota de esperança do Augusto Melo, que é muito pressionado. A tendência é que ele sofra o impeachment no Conselho Deliberativo. Resta saber se os sócios vão apoiar o presidente.
Só para arrematar, Rubão, ex-diretor de futebol da própria administração do Augusto, chegou a fazer uma postagem forte no Twitter, dizendo que estão prendendo, enfim, essa quadrilha que foi estabelecida no Corinthians está sendo desfeita e ele torce para que todos sejam presos. Como é que você vê essa história? O que você pensa sobre Corinthians vai de bet e a polêmica envolvendo Augusto Melo? O último alicerce do presidente está caindo. Será que ele sai também? Bom, use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!